Você sente alguma queixa no seu estômago, dores, queimação, algum desconforto? É esse o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Andresa Gimenez, terapeuta e fisioterapeuta especialista em psicossomática, e vamos falar hoje sobre as questões psicossomáticas que envolvem esses sintomas no estômago. Vamos lá? Então, primeiro a gente precisa compreender que o estômago é o órgão responsável por estar recebendo esse alimento que iniciou a digestão na nossa boca, né? O nosso aparelho digestivo se inicia na boca e termina no ânus. E no estômago a gente tem a recepção desse alimento que foi triturado, né, em moléculas menores na nossa boca através dos nossos dentes, da nossa mastigação. Então, ele chega no estômago com o intuito de realmente começar uma digestão que é mais forte, né? Quebrando mais essas moléculas, tá? Nós vamos ter dois aspectos interessantes no nosso estômago. O aspecto feminino, que é exatamente essa atitude de receber, de aceitar esse alimento. Então, a gente tem esse alimento material necessário para o nosso corpo físico, e o simbólico dessa recepção seria o nosso alimento emocional, que é o amor, tá? Então, algumas dificuldades da digestão, olhando para esse lado da recepção, né, desse lado feminino do nosso estômago, está relacionado com essa nutrição do amor, uma dificuldade de nutrição, uma dificuldade de receber amor, que aí a gente vai ter que pesquisar a história de cada um para compreender essa dificuldade, tá? O outro aspecto é o aspecto masculino, onde nós estamos falando da parte mais agressiva, da parte onde envolve aí o nosso ácido gástrico, né, decompondo essas estruturas, que é uma parte que é mais agressiva do nosso aspecto masculino. Então, quando a gente não consegue lidar com a nossa própria agressividade, muitas vezes a gente começa a se autoagredir, tá? Então seria essa a visão maior que a gente tem. Então aqui eu tenho uma imagem para vocês do nosso estômago. O que eu quero trazer aqui para vocês é que ele é como se fosse um saco, uma bolsa que vai estar recebendo então esse alimento. E aí, dentro desse saco acontece essa digestão, é liberado o suco gástrico e acontece essa digestão. Aqui nessa outra imagem, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vocês espero que possam ver que existe, né, essa visão dele oco, né, ele tá cortado aqui no meio. E aí o que acontece? A gente consegue perceber aqui que ele tem uma válvula em cima e uma válvula embaixo. Então, o que acontece? Quando a gente vai começar o processo de digestão, essa válvula fecha em cima e essa válvula fecha embaixo, e o teu suco gástrico fica ali dentro com o teu alimento para ser digerido, né? Então, quando a gente fica com uma energia muito intensa dentro do nosso estômago, com esse processo de dificuldade de amor, ou com esse excesso de agressividade, o que acontece? Dentro dessa região começam a haver as alterações, né? A princípio começam energéticas e depois elas começam mesmo emocionais. E a gente pode ter o quê? Algumas alterações no funcionamento das válvulas que não conseguem ficar fechadas o tempo suficiente da digestão. E isso está muito relacionado com esse excesso de agressividade, que é quando você não consegue mais reter dentro de você. Então começa a subir esse ácido gástrico, começa a te dar uma queimação, né? Uma sensação de retorno, porque você não consegue mais conter essa agressividade dentro de você, tá? Esse seria um processo, as úlceras também estão relacionadas a isso, né? É um processo de autoagressividade, quando você começa a se autoagredir porque você não sabe o que você faz com essa energia, tá bom? E a questão da amorosidade, às vezes a gente vê algumas pessoas passando por um processo tão intenso que precisam fazer um retorno da alimentação, precisam comer alimentos pastosos. Isso, na verdade, é um retorno à nossa infância. Olha como é que isso tem um simbólico forte, né? Traz uma dificuldade da pessoa, né, de estar lidando
com esse aspecto do amor de uma maneira mais madura. Então ela precisa retornar a alimentação para uma alimentação pastosa, nesse sentido da infância, para talvez ali curar algumas feridas e ressignificar o processo dela. Bem, o estômago é muito rico, né? Muitas pessoas se queixam, tem muitas queixas de estômago. Eu queria falar para vocês uma frase aqui que está do livro A Doença como Caminho, que é um livro muito bacana, que eu sigo bastante dentro da visão da psicossomática, que é o seguinte: a fome é um símbolo de desejo de ter de introduzir em si mesmo. É a expressão da satisfação do seu desejo. Então a gente tem que pensar na relação do estômago com essa fome, que aí já é um outro processo, um tema para um outro vídeo, né? Mas essa fome nossa, ela não é só uma fome física, ela também é uma fome emocional. Muitas pessoas que têm ansiedade, às vezes vão ter mais fome, por essa necessidade de saciar esse amor de alguma forma, tá? E uma outra frase que eu queria falar para vocês também é a seguinte: a pessoa que sofre do estômago é alguém que não quer permitir ter conflitos. Isso é muito interessante, gente, porque muitas vezes a nossa dificuldade de se relacionar com o que a gente sente, da gente colocar para o outro essas nossas dificuldades, como eu falei, a questão da agressividade, a necessidade do amor, você vê que tem um extremo aí, né? A necessidade do amor que todos nós precisamos e a agressividade que é, na verdade, um confrontamento com o outro. Então, assim, essa dificuldade de comunicar o que a gente sente, de se expressar, muitas vezes traz esse mal no nosso estômago. Por quê? Porque a gente quer evitar os conflitos. Só que, na verdade, nos conflitos é que a gente cresce. A gente não precisa fazer o conflito mesmo, uma guerra, né? A gente pode fazer dessas situações de crescimento. Eu digo crescimento de forma humana, né, da nossa evolução, que a gente possa crescer internamente, olhando para essas queixas de estômago com um olhar agora muito mais ampliado que vocês estão tendo, né, trazendo esse aspecto de autoconhecimento, entendendo o que vocês estão sentindo de verdade, o que isso pode estar representando, e tá comunicando isso para o outro, também dando a oportunidade do outro se remodelar, se modificar e evoluir da mesma forma, né? Então, assim, vamos olhar para essa questão dos conflitos com mais amorosidade, com a gente e com o outro, para que a gente possa realmente transformar esses sintomas psicossomáticos em possibilidades de crescimento e superação. Tá bem? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele foi válido para você, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar. É super importante para mim ampliar essa rede de conhecimento. Eu preciso muito que, se você conhece alguma pessoa que sofre desse estômago, que se queixa, que você compartilhe esse vídeo agora. Não esqueça, porque depois a gente esquece, são muitas coisas, né? E que as pessoas se inscrevam no canal para que a gente possa cada vez mais tocar mais corações, tocar mais almas, né? E levar esse conhecimento tão importante que a psicossomática traz para a gente como oportunidade de transformação. Tá bem? Gratidão por ter vocês aqui comigo e espero vocês no próximo vídeo. Namastê! Beijo no coração!